Sem enrolação, qual é a dica número 1 para melhorar sua memória? A dica número 1 é: faça exercício físico antes de aprender algo novo. Exercício físico, especialmente aeróbico. Essa dica literalmente mudou a minha vida. Quando eu li isso por volta de 2011, um livro chamado Spark, ou Faísca em português, do John Ratey, eu entendi os motivos pelos quais o exercício físico é essencial para a nossa saúde, especialmente nossa saúde mental. Nós nascemos para nos mexer. O sedentarismo da vida moderna é uma ruptura da nossa natureza. E como o exercício físico é importante, especificamente para a nossa memória? Primeiro, ele diminui o cortisol do nosso corpo. A vida moderna é estressante e os níveis tóxicos do cortisol corroem as conexões entre os nossos bilhões de neurônios. Por exemplo, sabemos que a depressão crônica encolhe certas áreas do cérebro por causa do cortisol. E o contrário também é verdadeiro. O exercício físico desencadeia uma cascata de benefícios, como a ativação de neurotransmissores e fatores de crescimento neurais, que podem reverter esse processo e reforçar a infraestrutura do cérebro. Na verdade, o cérebro responde como os músculos, crescendo com o uso e murchando com a inatividade. O exercício físico tem um impacto profundo na cognição, na nossa memória e saúde mental, reduzindo depressão e ansiedade e aumentando o bem-estar. É simplesmente um dos melhores tratamentos que temos para a maioria dos problemas psiquiátricos. Você já ouviu falar em BDNF? O BDNF é uma neurotrofina. No início, os pesquisadores descobriram que se eles borrifassem BDNF sobre os neurônios em um laboratório, as células geravam automaticamente novos ramos, novos dendritos. E o BDNF vai além. Também se liga a receptores na sinapse, liberando o fluxo de íons para melhorar imediatamente a intensidade do sinal, do estímulo nervoso, fazendo andar mais rápido esse estímulo. Dentro da célula, o BDNF ativa genes que exigem a produção de mais BDNF, bem como serotonina e proteínas que constroem a sinapse. Então o BDNF é algo mágico, melhora a função dos neurônios, estimula o crescimento de neurônios e dendritos, fortalece e protege-os contra o processo de morte celular. E como a gente aumenta o BDNF? Através de exercício físico. Então o BDNF é o elo entre movimento, pensamento e emoções. Sabemos por estudos populacionais que 3 coisas reduzem a demência: o grau de instrução, de educação, a alta eficácia, a pessoa que tem que continuar trabalhando por causa de um propósito maior, que tem um objetivo de vida, por exemplo, uma família que depende dela. O terceiro é o exercício físico. Não palavra cruzada, é exercício físico. Durante o exercício, o BDNF ajuda o cérebro a aumentar a absorção de IGF-1 e ativa neurônios para produzir neurotransmissores como serotonina e glutamato. Resumindo, o exercício físico aeróbico eleva neurotransmissores, endorfinas, que vão nos dar bem-estar e vão nos acalmar. Cria novos vasos sanguíneos e fabrica novos neurônios, além de fortalecer e expandir as redes nervosas. Faça exercícios físicos aeróbicos antes de estudar algo novo. Você vai ver o impacto imediatamente. Minha dica número 2 é: tome mais líquidos, se hidrate. Quando envelhecemos, sentimos menos sede. Por isso que desidratação é mais comum em idosos. Uma regra de ouro é: se você sentiu sede, você demorou demais. Você já está desidratado. Mesmo uma pequena desidratação pode reduzir sua energia e seu ritmo cerebral. Tem pessoas que passam dia após dia cronicamente desidratadas e não entendem o porquê de não conseguirem compreender as coisas e ter uma boa memória. A desidratação leve pode levar a problemas cognitivos e de memória, e também de humor, especialmente em idosos, memória de curto prazo, habilidade com números, função psicomotora e também uma perda de atenção. Já uma desidratação moderada pode causar desorientação e confusão mental. Hidrate-se com água mesmo. E se for pela manhã, café e chá também é uma boa ideia, sem açúcar ou adoçantes. Sabemos que adoçante faz mal para a nossa flora intestinal, possuindo efeitos deletérios tão sérios quanto o açúcar. E evite café depois das 2 da tarde, porque pode interferir em seu sono. E esse é o meu gancho da minha próxima dica. A dica número 3. Dica número 3 é a principal. Durma mais e durma bem. O sono é essencial para a memória. É mais importante do que os outros 2 pilares que eu acabei de falar. O sono é a base.
E nós vivemos em uma era que o sono é negligenciado. Existe esse mito de quanto menos a pessoa dorme, mais inteligente e produtiva ela é. E é mentira, está invertido, está pelo avesso, isso não existe. Nos Estados Unidos, onde é uma boa base de dados de informação, sabemos que impressionante 60% das pessoas têm problemas para dormir na maioria das noites, ou até mesmo em todas as noites. E quase metade das pessoas não consegue dormir nem 6 horas por noite. E veja bem, o ideal é que deveríamos dormir entre 7 e 9 horas, para nos sentirmos bem, para termos energia no dia seguinte. A tecnologia, celular, computador, televisão, tablet, luzes LED, tudo na nossa mão está interferindo no nosso sono. E sem sono, sem memória. Pode ler nos comentários aqui embaixo. Tenho certeza que a maioria não tem memória boa. O sono, como eu falei, é fundamental para o aprendizado e para retermos conhecimento em pelo menos 3 maneiras diferentes. Primeira maneira que o sono é fundamental é que precisamos dormir antes de aprender. Precisamos preparar o nosso cérebro, quase como uma esponja seca, pronta para absorver novas informações. Há vários anos, os pesquisadores decidiram realizar um estudo onde testaram uma hipótese muito simples. Será que varar a noite, passar a noite toda estudando, era uma boa ideia antes de uma prova? Eles escolheram jovens adultos perfeitamente saudáveis e dividiram em 2 grupos. Um grupo que dormiria 8 horas e o outro grupo que seria privado do sono, mantidos acordados no laboratório, sob supervisão total, sem cochilo, sem cafeína. No dia seguinte, os pesquisadores colocaram as pessoas em uma ressonância magnética e fizeram com que as pessoas aprendessem uma lista de fatos novos, enquanto iam tirando fotos da sua atividade cerebral. Em seguida, os 2 grupos foram testados para ver quão efetivo foi esse aprendizado. E eles descobriram que havia um déficit de quase 40% na capacidade do cérebro de formar novas memórias em condições de privação de sono. Por isso, nunca é uma boa ideia você passar a noite em claro, estudando. Você está jogando na lata de lixo quase metade do seu conhecimento. E por que isso? O que causa essa dificuldade de aprendizagem? No cérebro, há uma estrutura chamada hipocampo. E você pode pensar no hipocampo como uma caixa de memórias em seu cérebro. Ele é muito bom em receber novos arquivos de memória e, em seguida, guardá-los. Quando os pesquisadores olharam para o hipocampo, nas pessoas que não dormiam durante a noite, eles não encontraram sinal nenhum de atividade. E quando olharam para o hipocampo daqueles que tiveram uma noite inteira de sono, havia muitas atividades saudáveis relacionadas ao aprendizado. Então, é quase como se uma privação do sono trancasse, chaveasse aquela caixa de memórias. E as novas memórias não conseguem entrar no hipocampo, elas batiam e voltavam. Resumindo, você precisa dormir antes de aprender algo novo para abrir a caixa de memórias, o hipocampo. Mas nós também sabemos que precisamos dormir depois de aprender para que essas ideias, essas informações sejam cimentadas dentro do cérebro. Dormir depois de aprender é como apertar o botão de salvar. Você já deve ter escrito um texto bonito no Word e esqueceu de salvar. Nossa, um desastre. Se você não dormir bem na noite após você aprender, é exatamente o que acontece. Você simplesmente esqueceu de apertar o botão de salvar. Você vai perder o arquivo. Pesquisadores começaram a entender exatamente como é que o sono consolida as memórias, cimenta-as nos nossos neurônios. E há pelo menos 2 mecanismos complementares. O primeiro é durante o sono não REM, especificamente durante os estágios profundos, estágios 3 e 4 do sono não REM. As ondas cerebrais são lentas e grandes e poderosas e agem como ondas de rádio que transportam a longa distância. Essas ondas vão tirar as memórias de curto prazo, vulneráveis, e transferi-las para arquivos de longo prazo lá no córtex cerebral, a massa cinzenta, a parte de cima do cérebro. O córtex é quase como um disco rígido, o HD do nosso cérebro. E assim, ao transferir essas memórias do reservatório de curto prazo para o de longo prazo, acordamos no dia seguinte, em primeiro lugar, com uma capacidade renovada para novos aprendizados. Mas também essas memórias estão protegidas, estão seguras, estão salvas. Você apertou o botão de salvar. Mas também há um segundo mecanismo que parece também ser complementar. É a repetição da memória. E essa repetição acontece durante o sono REM, onde se mexe os olhos de um lado para o outro.
durante o sono REM, o cérebro irá realmente reproduzir, lembrar de alguns traços de memória que ele achou importante durante o dia. E repetindo, ele estará fortalecendo esses circuitos de memória. E também, quando nós acordamos no dia seguinte, é muito menos provável que essas memórias sejam tão vulneráveis às interferências externas. No sono, o cérebro parece entender o que é realmente importante, o que devemos reter, e também entende o que é redundante, o que devemos esquecer. Será que a conversa com aquela sua amiga, onde ela contou segredos, intimidades, você precisa lembrar? Acho que sim. E o lugar que você estacionou o carro no shopping, será que você precisa? Essa precisa ser uma memória de longo prazo? Sendo que você já pegou o carro? Provavelmente não. Então dormir serve como um mecanismo de memória seletiva e também de esquecimentos, porque o cérebro tem que ser eficiente. Então, se você quiser ter uma memória boa e sempre afiada, aconselho a dormir mais e dormir melhor. Porque dormir bem não apenas fortalece as memórias individuais, o sono vai levar você a começar a associar, a integrar aquelas informações na história da sua vida. Juntar conhecimentos novos com as coisas que você já viu antes. Associações para que você tenha novas soluções, para você ser mais criativo, para você entender mais, para conectar as coisas ao seu redor. Na verdade, o sono trará soluções para problemas antes insolucionáveis. Destrava coisas que o cérebro acordado não conseguia resolver. Mas quando você vai dormir à noite, por causa dessa mistura de informações, essa química mágica, seu cérebro pode encontrar padrões únicos, coisas que seriam negligenciadas. E ao fazer isso, você pode chegar às novas respostas. Então, o sono profundo não REM cimenta as memórias e o sono REM integra as memórias, faz encaixar essas memórias, descobre o lugar que a peça vai entrar no quebra-cabeças. E talvez uma das funções de sonhar seja essa, de associar, de testar, experimentar coisas distantes e não óbvias, e tentar resolvê-las de maneiras estranhas e únicas. Existem histórias interessantes do sono levar à criatividade. Por exemplo, Paul McCartney disse que a melodia para Yesterday veio a ele em um sonho. Ele estava sonhando com a música, acordou e foi direto ao piano e começou a tocar os acordes e percebeu que, além da música ser linda, ele não tinha ouvido isso em nenhum lugar. Essa música era dele, ele tinha inventado ou sido presenteado em um sonho. Outra do Paul McCartney foi Let It Be. E ele sonhou que sua mãe veio visitá-lo durante o sono e ele estava passando por conflitos emocionais e a mãe dele veio e disse: deixe pra lá, let it be. Na música, Mother Mary, a mãe dele, comes to me, vem até mim, speaking words of wisdom, falando palavras de sabedoria, let it be, deixe estar. Não é só nas artes, nas ciências também. Thomas Edison, um dos maiores inventores que já existiu, tinha um truque bem interessante para capturar essa criatividade vindo do sonho. Ele cochilava durante o dia. Ele ia para o quarto de estudo, separava um bloco de papel e caneta e então se sentava em sua poltrona. E antes ele pegava a panela e colocava no chão debaixo dos braços da poltrona. E em seguida segurava 2 bolas de aço, virava as mãos e relaxava cochilando. Quando ele ia entrando no sono, a musculatura das mãos relaxava e as bolas de aço caíam nas panelas embaixo, acordando. E ele começava a notar todas as ideias criativas inspiradas pelo sono. E ele tinha um nome para isso, Genius Gap, algo como pausa do gênio. Resumindo, então o sono melhora sua memória e o deixa mais criativo. Não negligencie o sono. Quem dorme pouco não está sendo inteligente e não é produtivo, pelo menos não do jeito que poderia ser. E além de dormir bem, se hidrate e faça exercícios físicos.